Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. E hoje apresentaremos a vocês a primeira parte do nosso audiobook Semelhanças entre o Budismo e o Cristianismo, Contribuições Ecumênicas do Oriente para o Ocidente, de Francisco Adalberto Alves Sobreira. Universidade do Vale do Caraúva, Faculdade de Educação Teológica do Nordeste, FAETEM, curso de licenciatura plena em Ciências da Religião. Maranguape, Ceará, 2005. Semelhanças entre o budismo e o cristianismo, contribuições ecumênicas do Oriente para o Ocidente. Monografia apresentada à Universidade do Vale do Caraúva como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciatura plena em Ciências da Religião, sob a orientação da professora Gláucia Narciso. Dedicatória. Dedico este trabalho à minha esposa, aos meus pais e a todos aqueles que lutam pelo respeito entre as religiões. Agradecimentos. Agradeço ao Deus de todas as religiões por ter se expressado de forma tão diferentes para o bem da humanidade. Agradeço ainda ao apoio e co-orientação do professor Eduardo de Araújo Miranda. Não há absolutamente nada que não seja mais fácil com o conhecimento. Santideva. Introdução. Este trabalho é o reflexo de quase 5 anos de estudos e reflexões acerca do enigma da inexistência de diferenças entre as religiões, realizado através de pesquisa bibliográfica comparada. A principal diferença, e talvez única que exista entre as religiões, é que cada religião guarda uma determinada tecnologia espiritual que poderia complementar e ajudar suas irmãs a se desenvolverem espiritualmente quando vistas com olhos ecumênicos. Traçamos as principais semelhanças entre o budismo e o cristianismo, atendo-se mais à corrente cristã do catolicismo romano e à corrente budista tibetana. A bibliografia selecionada teve como fundamentos principais a Bíblia Sagrada, em especial o livro de Mateus, o livro O Evangelho de Buda, do monge Swami Karishnanda, de 1998, a obra Religiões da Humanidade, do padre Valdomiro Piazza, 1991, e o Despertar do Buda Interior, do lama ocidental Surya Das, 2001. Os termos sublinhados constam no glossário ao final da obra. Este trabalho pretende quebrar muitas barreiras e dogmas, mostrando visões de certa forma polêmicas, quando destroça o mito do ateísmo budista. Ateísmo seria a negação ou a omissão em falar sobre Deus? Como o budismo é então uma religião? Existem divindades no budismo? O trabalho foi dividido em 3 capítulos, mostrando no primeiro a origem de cada religião, separadamente suas linhas de atuação na atualidade. O capítulo 2 dá um esboço nas semelhanças de fatos históricos entre as duas religiões, penetrando ainda no campo da devoção a Maria e ao Buda feminino, nas mortificações e no proselitismo. Uma análise sobre o sincretismo é explanada especialmente sobre o ponto de vista oriental, com suas vantagens e consequências correlacionadas. No capítulo 3, apresentamos as semelhanças doutrinárias, procurando intermediar o fosso entre o esforço para a eliminação oriental e graça divina do Ocidente.
O budismo centra todos os esforços espirituais no esforço humano, enquanto no cristianismo é enfatizada a fé como suficiente para a graça divina. Como conciliar e encontrar diferenças entre estes dois pontos opostos? Este é mais um quesito a ser analisado e debatido. Debatemos ainda sobre a complexa doutrina do vazio, sua relação com a vida cotidiana, prática religiosa e a negação de si mesmo, a fé e as divindades budistas. Esta monografia tem ainda como objetivo esclarecer o catecismo budista a partir do ponto de vista de um ocidental que tem tradição familiar no cristianismo, mas que tem estudado budismo tibetano, budismo zen, o hinduísmo reformado de Sri Ramakrishnan e os movimentos gnósticos contemporâneos como forma de lançar bases educativas para o corpo docente e discente da área de ciências e religião, que precisam romper as amarras que os prendem aos conceitos dogmáticos do Ocidente e do cristianismo em especial, a ponto de considerar as escrituras sagradas e Deus unicamente em sua tradição religiosa, excluindo as restantes como outrora no período medieval. Nosso tempo não é mais um tempo de dominação, mas um tempo de ênfase no resgate da paz entre os povos. E enquanto houver os preconceitos, inclusive religiosos, jamais o mundo poderá viver em paz. A grande tentativa deste trabalho foi explorar de forma filosófica e antropológica os fundamentos, semelhanças e contribuições das duas culturas. Acima das diferenças de linguagem, épocas, costumes, história, influências sociais e econômicas, procurou-se penetrar na essência das religiões, no real sentido e resultado que servem a cada ser humano que pratica e se aprofunda sinceramente em sua tradição. Ao final do estudo, cada um poderá tirar suas próprias conclusões. São o budismo e o cristianismo irmãs gêmeas? É possível no Ocidente aprender com a espiritualidade oriental? É possível aprendermos a espiritualidade em outras religiões sem abalar a fé? Não há intenção alguma em se pôr ponto final a estas questões, mas de gerar ideias novas, palpitantes e férteis que aproximem não simplesmente as culturas, mas principalmente os povos. Primeiro, origem e correntes atuais. 1.1 Cristianismo. O cristianismo tem início em meados do século I, com Jesus Cristo, absorvendo e reformando o judaísmo da época. Perseguido por ser considerado blasfemo ao se anunciar como Filho de Deus, Jesus é preso e morto na cruz. Após 3 dias ressuscita e encarrega seus discípulos de difundirem seus ensinamentos. Seu grande organizador é o apóstolo tardio Paulo. Os cristãos são perseguidos até o ano de 313 d.C., quando o imperador romano Constantino lhe concede liberdade de culto. Em 392 d.C., torna-se a religião oficial do Império e, no fim da Idade Média, se expande para a América e Ásia. No século XIX, chega à África. Almanac 2004, páginas 126 e 127. Divide-se principalmente em 3 ramos: catolicismo, ortodoxos e protestantes. Catolicismo. O católico deriva do grego e quer dizer universal. Tem rígida hierarquia concentrada no Papa em Roma e suas principais características são a canonização de seus mártires, considerados intermediários entre Deus e os homens,
A devoção a Maria, considerada intermediária entre os cristãos e Jesus, seu filho, e as missas, a expansão do catolicismo, associam-se com a expansão do Império Romano. Em 1960, surge dentro do catolicismo a corrente chamada Renovação Carismática, que introduz técnicas de manifestação e cura do Espírito Santo. No mesmo ano, surge o movimento de teologia da libertação, principalmente na América Latina, com emprego de teorias machistas para defender a justiça social e a opção pelos pobres. Almanac 2004, páginas 127 e 128. Ortodoxos. Surgiu em 1054, quando o Império Bizantino rejeitou a hierarquia da Igreja de Roma. Veneram santos, utilizam os mesmos rituais, mas rejeitam a infabilidade papal, o purgatório, lugar intermediário entre o céu e o inferno, e a doutrina da Imaculada Conceição, na qual Maria teria nascido sem pecado, concebido virgem e ascendida aos céus em vida. Aceita o casamento dos padres. Possui 4 sedes: Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Constantinopla. Almanac 2004, página 129. Protestantismo. Oriunda da Reforma Protestante na Europa no século XV, onde se abolem os cultos às imagens, aos santos e à Virgem Maria. Suspendem-se o celibato dos padres e o uso do latim nas liturgias. Divide-se ainda em protestantismo histórico, pentecostais e neopentecostais. O protestantismo histórico abrange as igrejas surgidas com a Reforma, que são a luterana, presbiteriana, batista e metodista. Os pentecostais surgiu em 1906 em Chicago, nos Estados Unidos, em um movimento denominado Santidade, através da crença no poder do Espírito Santo para curar e garantir a santificação. Atenção especial para a técnica chamada glossolalia, que é o dom de falar línguas desconhecidas, inclui-se centenas de igrejas, tais como a Assembleia de Deus e Deus é Amor. O neopentecostalismo é formado por grupos autônomos, saídos do pentecostalismo, que extrapolaram as tradições deste grupo, tais como o forte tom emotivo dos cultos, forte presença na mídia, expulsões de demônios seguidos de conversão e felicidade em vida atrás de doações à igreja. Destacam-se as igrejas Universal do Reino de Deus e Sara Nossa Terra. Há ainda grupos saídos do protestantismo que se apoiam em outras doutrinas ou revelações externas à Bíblia. São as igrejas dos Mormons, Adventistas e Testemunhas de Jeová. Almanac 2004, páginas 129 a 133. 1.2 Budismo. O budismo nasceu no século VI a.C. na Índia, com o príncipe Siddhartha Gautama, que após passar uma vida de luxos, afastado de qualquer ato que pudesse mostrar sofrimento, muda radicalmente ao ver um doente, um velho e um cadáver, abandonando seu palácio para encontrar a verdade. Depois de pesadas mortificações, vê que o importante é o equilíbrio em sua vida. Senta-se para meditar, vence o demônio dos desejos e se ilumina, reformando a religião predominante, o hinduísmo, para abrir a espiritualidade a todas as pessoas, e morre aos 80 anos. Em 253 a.C., o budismo propaga-se por vários países como o centro do rei indiano Ashoka, que após longas batalhas imperialistas para ampliação de seu reino, arrepende-se da matança e converte-se ao budismo, devido ao exemplo compassivo de sua esposa. No século I, desenvolve-se os conceitos
Mahayanas, grande veículo, em contestação aos monges que reservavam unicamente para si a condição de devotos, designando que a iluminação seria conseguida mais rapidamente com sacrifício pelo outro, ao invés de enclausurar-se do mundo. Isso propaga rapidamente o budismo entre os leigos, assemelhando muito ao cristianismo, mas é freado no século VII após a invasão muçulmana na Índia. No século VII, ao adentrar nas fronteiras do Tibete, o budismo mescla-se com a religião local chamada de Bon e adota os ritos mágicos, a devoção e até alguns deuses hindus. Esse budismo foi chamado de corrente Vajrayana, veículo de diamante. A religião budista é altamente sincretista, pois Buda não é considerando um deus, permitindo assim seus seguidores conviverem com outras religiões. Almanaque 2004, página 134. Suas correntes de pensamento são basicamente as linhas Theravada, tibetana e Zen. A corrente budista Theravada são os ortodoxos do budismo, que enfatizam a vida monástica e seguem fielmente suas escrituras sem aceitar nenhuma alteração. É comum na Tailândia, Ceilão, Sri Lanka e todo o Sudeste Asiático. Dharmanet, 2005. A corrente tibetana teve sua origem no Tibete no século VII d.C., com a vinda do mestre indiano de nome Padmasambhava, e enfatizam a devoção aos mestres chamados de lamas e rituais mágicos advindo da religião primitiva do Tibete. Padmasambhava era dotado de muitos poderes e as tradições tibetanas asseguram que ele era um não nascido, ou seja, não nascido de um ventre, pois ele simplesmente surgiu. O budismo tibetano divide-se ainda em 4 grandes escolas, das quais o Dalai Lama é o chefe espiritual de uma, além de ser o chefe político da nação tibetana, invadida pela China em 1959. Todas as correntes tibetanas praticam as técnicas tântricas, que são métodos de meditação dotados de grande poder, oriundos da região da Caxemira, na Índia, que podem incluir práticas de união sexual. Samuel, 1997, página 103. Por isso, alguns mestres tibetanos são casados. O budismo tibetano disseminou-se também no Nepal, Mongólia e quase toda a região próxima ao Himalaia. A corrente Zen foi muito difundida na China, Coreia, Vietnã e Japão e enfatiza a intuição e a meditação, sem dar grande esboço às teorias. Piazza, 1991, página 278 a 322. Difundiu-se muito no Japão, a ponto de se confundir com o próprio povo japonês, pois sincretizou as correntes tradicionais como o shintoísmo e o confucionismo, aliando-se ao governo quando este favorecia o povo. Piazza, 1991, páginas 121 e 332. Sua técnica revolucionária prega a aniquilação da lógica mental, deixando a mente em seu estado natural, seja através de meditações com perguntas sem respostas chamadas de koans, seja através da zazen, que é uma meditação que visa estender o espaço de tempo existente entre cada pensamento, o chamado não pensar. Número 2. Semelhanças históricas. Seria o cristianismo o budismo simplificado? A complexidade da filosofia do budismo e a extrema simplicidade prática e emocional de Jesus podem aparentar um grande fosso entre ambas. O próprio Buda reconheceu logo após sua iluminação que o conhecimento adquirido seria muito difícil de ser estendido, chegando até mesmo a pensar em não divulgá-lo para ninguém, mas nas suas práticas pode ser detectadas numerosas semelhanças, tanto quanto históricas quanto doutrinárias.
iniciaremos analisando as semelhanças históricas de vários eventos ocorridos entre eles e os familiares e discípulos com os quais conviviam. 2.1 As Mães Imaculadas. O nascimento de Buda e Cristo guardam semelhanças entre a santidade de suas mães e seu sangue real, como que justificando uma genética espiritual em um botão desenvolvido até o ponto máximo por seus filhos predestinados. Buda nasce de uma rainha que é imaculada e pura de desejos, de nome Mayadevi. Karishnanda, 1998, página 23-25. Jesus nasce de Maria, a Virgem Imaculada, cujo esposo possui uma descendência real oriunda do rei Davi. Mateus 1,1-25. Com o passar dos tempos, Maria foi adorada como a consoladora, a protetora, a negociante das recompensas e alívio dos castigos, sendo uma das santas de máxima adoração dentro do catolicismo. No entanto, enquanto Maria é santificada por ser a mãe imaculada do Salvador, não acontece o mesmo com a mãe de Buda, Mayadevi. Mayadevi, com todas as suas virtudes, após a morte de seu esposo, abandona seu palácio, converte-se ao budismo juntamente com seu neto e nora, e a família é constituída por Buda antes de abandonar o palácio e todos se tornam monges. Mas o budismo sente a necessidade do acalento de uma divindade feminina. E só 12 séculos após a introdução do budismo no Tibete é que passam a adorar uma divindade oriunda na Índia, Arati, conhecida pelo nome de Tara. O budismo tibetano, embora seja uma religião dominada pelos homens, já que a grande maioria dos seus líderes, lamas, é masculina, possui uma grande devoção por Tara, considerada a protetora do Tibete, Das, 2001, página 264. Semelhante também com as protetoras ou padroeiras dos estados e municípios do Brasil, as Nossas Senhoras. Tara é um ser que se sacrifica para proteger e liberar todos os seres. Sua história indica um combate ao machismo, a crença ilusória da superioridade masculina, tal como houve no judaísmo, cristianismo e islamismo. Em um tempo que se perde no espaço, Tara meditava e irradiava muita energia quando foi avistada por alguns monges que, ao vê-la, exclamaram: "Grande meditadora, fazemos voto que na próxima encarnação você possa nascer como homem." Tara respondeu: "Meu desejo é que, enquanto haja seres sofrendo, eu possa renascer com corpo feminino. Estes são meus votos." Tara deu a lição que o caminho da liberação não está limitado ao sexo masculino. Taranata, 2005. A devoção à deusa Tara emocionou e entrou como um raio nas camadas populares da nação tibetana. Já o cristianismo católico tem sido muito criticado e incompreendido devido à sua devoção a Maria, que ao lado de São Francisco são os santos mais festejados dentro das camadas populares. As críticas têm vindo especialmente das correntes protestantes, tendo em vista que a Bíblia não relata fatos especiais que invoquem sua santidade, como, por exemplo, martírios, torturas, milagres ou alguma reforma que tenha feito ao cristianismo. A grande maioria dos santos tiveram suas beatificações por martírios, Pedro, Paulo, Santo Claus, por reformas que fizeram, tipo Tomás de Aquino e Agostinho, ou pelos milagres e poderes manifestados por Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e Maria. Suas maiores proezas são o acompanhamento dos sofrimentos do filho, sem perder a fé. No entanto, podemos analisar com mais profundidade a santidade de Maria acima das Escrituras e encontrando a essência religiosa da devoção. Tal devoção vem do sentimento de necessidade do amor maternal, considerado o maior amor terreno que possa existir.
O amor da mãe, incomensurável, sem limites, sem lógica, sem leis, acima do amor filial, fraterno, sensual e qualquer outro sentimento que possa existir. O alento, alimento e sentimentos dos filhos são todos ensinados com a ternura materna. E se fisicamente assim, por relação e similaridade, o indivíduo que é filho devocional de uma religião sente a necessidade de um Deus-mãe, um Deus flexível, consolador, protetor, sentimental, acalentador. Algo que não se vê no aspecto masculino do Deus Pai, especialmente o Deus do Antigo Testamento, guerreiro, vingativo, rígido e recompensador. A devoção de Deus Mãe remonta desde as religiões mais primitivas até nossos dias, como o culto da Mãe do Grande Espírito dos povos siberianos de 20.000 a.C. Deusa Ísis do Egito em 3.200 a.C., Estar na Mesopotâmia em 3.000 a.C., a deusa Gale no hinduísmo em 2.000 a.C. e a deusa Atenas da Grécia em 1.500 a.C. Piazza, 1991. Todas essas deusas tinham uma veneração tão importante quanto ao Deus Supremo de todas essas culturas, como Zeus, Brahma, Osíris, Tupã, Amon, etc. O judaísmo retirou o elemento feminino da devoção e o cristianismo o retornou. E a grande figura a preencher essa lacuna é Maria, que mesmo sem participar ou entender profundamente todo o drama do filho, que culminou com sua dramática morte, o apoiou sem hesitar em nenhum momento. A devoção a Maria é um culto essencial, matriarcal, de sentimentos profundos que preenche os corações dos devotos, especialmente os mais simples, e se torna o devoto mais sensível, mais espiritualizado, mais consolado e firme na compaixão cristã. De forma nenhuma há de se renegar que esse desenvolvimento devocional acontecido no cristianismo, assim como muitas mudanças acrescidas e técnicas foram implementadas no budismo ao longo dos séculos por milhares de lamas, rinpoches, swamis e